Alô galera da Esporte Rádio Web, estamos juntos mais uma vez. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixa aquele like maroto do vídeo. Estamos juntos mais uma vez no canal do YouTube para você que está aí ligado na nossa Rádio Web, certo pessoal? E também acompanha a nossa programação pelas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, e também acompanhando a nossa programação pelo site rafaesportweb.com. Mas estou aqui, meus amigos, para falar desse grande ícone no rádio, uma lenda do rádio esportivo, que é o Gilson Ricardo. O Gilson Ricardo nos deixou ontem aos 74 anos de idade e trabalhou durante mais de 50 anos, né? Desde 68, onde começou a sua carreira lá na Rádio Difusora de Petrópolis, né? Com 20 anos de idade e fazendo sua história no rádio brasileiro, desde também da sua chegada ao Rio de Janeiro em 77, na capital do Rio de Janeiro, ao convite do Valdir Amaral na Rádio Globo, na época, que fazia parte de um timaço que tinha o Kleber Leite, também a dupla Jorge Cury e Valdir Amaral, e também de outros craques da época, né? Craques da comunicação da época, né? E aí teve aí durante 35 anos na Rádio Globo, depois foi para Bradesco, foi para Transamérica e agora na Rádio Tupi, né, fazendo os programas aí no Bola em Jogo e também nas apresentações dele na Rádio Tupi, né? E falando sobre isso, gente, contando as histórias do Gilson, né, que ele sempre era muito alegre, né? Alegre, né, como a gente percebe nessa situação. Ele era muito alegre, porque sempre demonstrava isso, né? Dentro da rádio, não deixava a tristeza dominar o ambiente, né? Por onde ele passou. E me lembro de uma história muito importante na minha vida, que isso vai ficar registrado. Foi uma visita minha na Rádio Tupi em 2016, quando eu visitei a equipe de esporte da Rádio Tupi na época, que tinha o Apolinho, o Garotinho na época, trabalhando de um jogo lá na Arena das Dunas, né? Que foi realizada entre Flamengo e Fluminense. E eu fui lá no estúdio da Rádio Tupi para conhecê-los, né? E aí que foi nessa situação de encontros, né? Também no SBT, lá em São Cristóvão também, né? Onde eu visitei a equipe de esporte do SBT na época, comandado pelo Carotinho na época, o José Carlos Araújo, que tinha a Fernanda Maia, que hoje é apresentadora do SBT Esporte Rio, o Gerson e o próprio Gilson, né, trabalhando por lá. Então, essa memória que vai ser lembrada, né, pelo trabalho que ele fez e pela sensibilidade que ele passava, né, para os ouvintes. Isso que é o mais importante. E acima de tudo pela comunicação dele, né? Pelas emoções que ele passava para os ouvintes, uma coisa muito especial, né? E também nas transmissões esportivas, onde ele fazia de um jogo, de um grande espetáculo do futebol, né? Testemunhando cada jogo histórico, né, do futebol. E, inclusive, né, que era um grande flamenguista, né? O Gilson Ricardo era Flamengo, né? E não escondia isso de ninguém. E o Gilson Ricardo era uma das grandes personalidades do rádio brasileiro, no rádio esportivo e também no rádio em geral, né? Porque ele teve aí também as participações de alguns programas, né, em rádio, na Rádio Globo, na Rádio Tupi, né? E isso vale muito, né? Vale muito na nossa história, da história do rádio, geralmente isso, e vai ficar sempre na nossa memória, principalmente no rádio, para todos que ouvem o rádio, que também assistiram os debates esportivos, né, das mesas redondas, né? Na época que isso existia, né? Na época do Mesa Redonda na CNT, no Jogo Aberto Rio, na TV Bandeirantes, os donos da bola na época comandado pelo Garotinho.
E o SBT Esporte Rio na época no SBT, né? Porque hoje é apresentado pela Fernanda Maia. Ficamos muito tristes, né, pela partida do Gilson, mas a certeza de que a história dele será lembrada para sempre, né, pelo seu trabalho, pela sua competência e pela sensibilidade, né, que o Gilson Ligado teve no rádio brasileiro, de ter na sua carreira, né, de uma maneira ímpar e exemplar para todo mundo que gosta muito de rádio. Então fica aqui os nossos sentimentos da família do Gilson, que Deus conforte a essa família, né, nesse momento tão difícil, né, e que ficará na história do rádio esportivo do Brasil. Meus sentimentos a todos, da família e dos amigos. Gilson, muito obrigado por tudo que você fez pelo esporte, do rádio, e também o seu legado será lembrado por todos, tá bom? Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixando aquele like maroto no vídeo, e obrigado pela sua compreensão. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo aqui com vocês. Valeu, galera, valeu, Gilson, e fique com Deus.